Nessa questão, nós vamos trabalhar com duas funções. A função f é uma função de x em y. A função g é uma função de y em x. Note que isso nos permite definir tanto a composta FOG quanto a composta GOF. Então, no item A, o que a gente deve mostrar é que se a função composta GOF é injetiva, então F necessariamente é injetiva. Então, vamos fazer aqui um esqueminha para entender o que se passa. Tem aqui a composição de duas funções. Então, a função em questão é GOF, quer dizer, G de F, significa que eu primeiro aplico F, depois eu aplico G. Então, a primeira função leva valores de x em y, a segunda função leva valores de y em x. Bom, vamos recordar a definição de uma função ser injetiva. Tá? Então, vamos lembrar aqui que uma função é injetiva quando ela tem a propriedade de que nenhum elemento da imagem, tá, vai ser imagem comum de dois valores distintos de x. Tá? Ou seja, uma maneira de escrever isso é quando quaisquer que sejam x1 e x2, se eu tenho f de x1 igual a f de x2, então é porque x1 igual a x2. Isto é, eu jamais posso ter valores iguais de f, tá, sem que os pontos do domínio não sejam os mesmos. Tá? Então, na verdade, para fazer esse nosso argumento, né, a gente tem duas possibilidades aqui de argumentação. Então, vamos tentar entender por que essa propriedade é verdadeira. Será que por que f tem que ser uma função injetiva se eu sei que GOF é injetiva? Então, uma maneira de pensar é o seguinte: olha só o que acontece, tá, se a função f não for injetiva. Tá? Se a função f não for injetiva, é porque eu vou ter dois pontos do domínio, x1 e x2, que vão levar a mesma imagem, que é um valor y pertencente ao conjunto y grande. Quando eu aplicar g a este y, eu terei aqui dois pontos do domínio da função composta que vão ser levados ao mesmo valor da imagem. Tá? Na verdade, esse nosso argumento pode ser formalizado, né, através de uma demonstração dessa propriedade, tá, pela chamada contrapositiva dessa afirmativa. Quer dizer, o que eu demonstrei aqui verbalmente foi que se f não for injetiva, então não há como GOF ser injetiva. Tá? Então, eu não vou escrever aqui no quadro esse argumento, mas o argumento é esse. Se f não é injetiva, então existe um valor y, tá, tal que ele corresponde às imagens de x1 e x2. Tá? Quando eu aplico g a esse valor de y, eu vou ter g de f de x1 igual a g de f de x2, sem que x1 e x2 sejam iguais. Tá? Portanto, eu demonstrarei que se f não é injetiva, GOF também não é injetiva. Tá? A solução do gabarito, ela opera diretamente com essa definição. Tá? Essa que eu vou escrever aqui, mas essa demonstração pela contrapositiva funciona perfeitamente para esse problema.
Então, o argumento do gabarito, tá, usa realmente essa definição. Tá? Então, suponhamos que f de x1 seja igual a f de x2. Tá? Então, se f de x1 é igual a f de x2, obrigatoriamente, g de f de x1 é igual a g de f de x2. G é uma função, e quando eu aplico g ao mesmo valor, o resultado tem que ser o mesmo. Mas isso que está aqui é GOF de x1. Isso que está aqui é o GOF de x2. Mas GOF, a minha hipótese, é que GOF é injetiva. Então, como GOF é injetiva, necessariamente nós temos que x1 igual a x2. Ou seja, eu supus que f de x1 é igual a f de x2, concluí que x1 é igual a x2, portanto, de acordo com a definição de função injetiva, eu posso concluir que f é injetiva. Então, vocês têm aqui duas maneiras de abordar o problema. Usando a contrapositiva, ou seja, mostrando que se f não é injetiva, não tem jeito de GOF ser injetiva, que foi o primeiro argumento que eu dei. E o segundo, tá, usando essa forma aqui da definição, como no gabarito, provando diretamente que f é injetiva, mostrando que essa propriedade que define uma função injetiva é válida para f. Então, antes de passar para o item B, tá, uma pergunta para vocês. O enunciado disse que se GOF é injetiva, eu posso garantir que f é injetiva. E G? G tem que ser injetiva também? Então, uma das funções a gente mostrou que é injetiva. Tá? Será que a outra função tem que ser injetiva? Então, sugiro que vocês parem o vídeo um instantinho e procurem responder por vocês mesmos essa pergunta. Então, qual é a resposta? A resposta é não. Tá? F é necessariamente injetiva, tá? Mas G não precisa ser injetiva para que a composta seja injetiva. Tá? Então, um possível exemplo é esse aqui. Ó. Digamos que eu tenha essa situação. Eu tenho aqui, aqui estão os conjuntos x, y e x. Então, digamos que os conjuntos sejam desse modo. Tá? X é um conjunto com 2 elementos, y é um conjunto com 3 elementos. Tá? Digamos que a função f seja assim. Tá? E a função g seja tal que esses dois pontos sejam levados em valores distintos. Tá? A maneira como g vai definir o valor para esse ponto não altera a função composta. Tá? E nesse caso, na verdade, para esse número de elementos, não há como essa função ser injetiva. Então, observem que aqui nessa situação, a função composta é injetiva, até bijetiva, mas a função f é injetiva, nós demonstramos que tinha que ser, mas a função g não é injetiva. Tá? Então, é por isso que o enunciado pediu para provar apenas que f é injetiva. Tá? G não é necessariamente injetivo. No item B, novamente, a gente vai considerar uma composta dessas duas funções, mas agora é a composta FOG, e o que a gente quer demonstrar é que se essa composta é sobrejetiva, então, necessariamente, F tem que ser sobrejetiva. Então, agora,
composição de f e g é ilustrada desse modo, né? Eu tenho f de g. Então, primeiro g é aplicada, depois f. Então, a primeira função leva valores de y em x. A segunda leva valores de x em y. Então, nós vimos no item anterior que a injetividade da composta nos permitia dizer alguma coisa sobre a primeira função. Agora, nós vemos, o que se pede para demonstrar, é que a sobrejetividade da composta nos permite dizer algo sobre a segunda função aqui envolvida. Tá? Então, antes da gente iniciar a demonstração, é bom a gente sentir, entender, tá? Por que que isso tem que ser verdade. Tá? Então, por que a composta sendo sobrejetiva, tá? F tem que ser sobrejetivo? Ora, suponhamos que você tenha algum elemento aqui de y que não seja flechado por F, quer dizer, que não pertença, tá, à imagem de F. Ora, a única maneira de você ter pontos da imagem da composta FOG é você chegar até ele passando por uma flecha de F. Então, se esse elemento aqui não é flechado por F, obviamente não pode ser flechado pela composta GOF. Tá? Então, isso aí seria uma possível maneira assim, mais verbal da gente escrever um argumento válido. Tá? O argumento do gabarito é um pouco mais formal, tá? E é baseado na definição. Então, vamos lembrar o que significa F ser sobrejetivo. Então, F é sobrejetivo quando, para todo elemento y pertencente ao contradomínio y, existe um x pertencente a x. Estou falando de f, uma função de x em y. Né? Existe x pertencente a x, tal que f de x igual a y. Então, como no exercício anterior, tá, vamos explorar essa definição para construir uma prova de que f é sobrejetiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou considerar um elemento qualquer pertencente ao contradomínio, tá? E eu vou querer demonstrar que existe algum x pertencente a x, tal que f de x igual a y. E vou usar o quê? Vou usar o fato da função composta ser sobrejetiva. Então, como FOG é sobrejetivo, certamente este elemento que eu estou pegando aqui em y tem que ser flechado pela função composta. Então, existe um x pertencente, na verdade eu não vou chamar de x, tá? Vamos chamar de y' pertencente a y, tal que FOG de y' igual a y. Então, estou usando o fato da função composta ser sobrejetiva. Mas o que é isso aqui? Ou seja, então isso aqui significa que f de g de y' é igual a y. Mas o que é g de y'? G de y' é um elemento do contradomínio de G. Tá? Então, isso que está aqui é um elemento que eu posso chamar de x, pertencente ao conjunto x. Então, o que eu demonstrei? Tá? Eu demonstrei que existe um x que é igual ao g de y' pertencente a x, tal que f de x igual a y.
Então, supus que Y fosse um elemento genérico do contradomínio e construir um elemento do domínio cuja imagem seja esse Y. Então, pela definição, a gente conclui que F é sobrejetivo. Ok? Como no item A, cabe a pergunta de se a gente pode dizer alguma coisa sobre a outra função, sabendo que a composta FOG é sobrejetiva. Nós vimos que a segunda função tem que ser sobrejetiva. Mas e G? Dá para dizer alguma coisa sobre a sobrejetividade de G? A resposta é não, dá para a gente desconfiar, porque senão possivelmente o enunciado pediria para a gente provar esse fato. Tá? E a gente pode construir um contra-exemplo, por exemplo, assim. Eu vou pegar aqui o conjunto Y com 2 elementos, conjunto X com 3 elementos, aqui vou representar Y novamente. Então, aqui eu vou colocar uma função que seja sobrejetiva, tá? Ou seja, cuja imagem alcance todo o conjunto Y. Então, na hora de representar agora F, nem tem jeito nessa situação dela ser sobrejetiva. Como eu tenho 2 elementos aqui no domínio, a imagem pode ter no máximo 2 elementos. Tá? Então, tudo que eu preciso aqui para garantir que a composta seja sobrejetiva é garantir que eu tenho todos os elementos aqui assinalados. Tá? Então, essa é uma situação em que a composta é sobrejetiva. Então, a composta leva este elemento nesse aqui, leva este nesse aqui. Portanto, a imagem é todo o conjunto Y. Tá? A função F é sobrejetiva, nós vimos que tinha que ser, mas a função G não é sobrejetiva. Portanto, a resposta a essa pergunta adicional que eu fiz é que F tem que ser sobrejetivo, mas G não necessariamente é sobrejetivo.